Olá, que maravilha a gente poder se reencontrar para observar algumas grandiosas bênçãos que Deus tem para nos oferecer através da sua palavra. E nessa edição eu quero pensar um pouquinho no Salmo 40, os versículos 1 a 5, e eu leio esses versículos de 1 a 5 do Salmo 40, observando que há um momento que o salmista clama por socorro, e um segundo momento ele exalta a Deus pelo socorro que ele recebe. Diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma e me firmou os passos. Nos lábios, um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. É interessante que o salmista tem um momento de reflexão sobre aquilo que Deus pode fazer na vida dele. E depois ele dá o seu testemunho. Ele entende que o indivíduo abençoado por Deus é alvo das pessoas olharem e falarem: esse homem é abençoado? Por que ele é abençoado? E aí, então, aquele momento de as pessoas quererem buscar o Deus porque viram as bênçãos na vida de um outro. Mas vamos pensar um pouquinho nesses verbos do primeiro versículo. Esperei confiantemente pelo Senhor. Esperar e confiar. Quem espera? O salmista estava esperando. Ele tinha, pelo jeito do salmo aqui, pelo que ele informa, ele estava numa situação. Ele diz que estava, pelo jeito aqui, num poço. Quem ilustra que estava num poço, estava numa situação complicada. Então, eu entendo que ele fez a sua oração e passou a esperar em Deus. Essa espera, a gente precisa de um tempo de espera em Deus, mas esperar confiadamente. Esperar confiando que Deus pode fazer aquilo que nós necessitamos. Podemos ilustrar essa espera com as pessoas hoje, no nosso dia a dia. A gente às vezes espera, mas confia mais naquilo que a gente tem do que naquilo que Deus pode fazer por nós. Uma pessoa adoece, fazendo aqui uma ilustração, às vezes esquece de primeiramente buscar o socorro de Deus. Então confia no seu dinheiro, corre para o hospital, confia nos médicos e por aí vai. De repente se lembra de buscar a Deus. Mas o salmista, pelo que vemos aqui no Salmo, ele não tinha muita alternativa, ou a única alternativa do salmista era confiar em Deus, porque ele diz que estava num poço de tremedal de lama. E quem já caiu em tremedal de lama sabe que não é fácil sair dele. Eu, por exemplo, já caí num tremedal de lama numa das minhas caminhadas no meio do mato, e eu tinha companheiros e eles me tiraram. Mas eu sozinho teria muita dificuldade em sair dali. Até é interessante que a gente se lembre que o livro de Provérbios diz que é melhor estar em dois do que um. E assim, quando a gente tem um companheiro, a gente tem mais facilidade para desenvolver os nossos projetos, os nossos planos. O salmista teve aqui o companheiro chamado Deus, o Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso, e ele fala: eu esperei confiantemente.
colocou a confiança em Deus, nas possibilidades de Deus, na ajuda de Deus. Ele buscou ajuda em Deus. A alternativa dele era única, era Deus. Esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim. Nesse versículo eu posso entender que primeiro tem a responsabilidade do homem em buscar a Deus, mas em segundo tem a misericórdia de Deus que se inclina para o homem. Ele se inclinou para Davi e ouviu a petição de Davi, ouviu a busca de socorro, ouviu o clamor. Então ele diz, eu esperei confiante e Deus se inclinou para mim e me ouviu. Como é que está a minha vida e a sua nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades? Será que estamos buscando a Deus confiantemente, esperando nele com confiança, sabendo que ele vai nos ajudar? Versículo 2, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, me colocou os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Totalmente dependente aqui o homem se acha. Estava dentro de um poço, de um tremedal de lama. Completamente dependente. Eu quero imaginar uma pessoa que cai num poço e não tem corda para sair. E não tem quem ajude. Então, Davi se encontrava numa situação complicada, como muitas vezes a gente se encontra em situações complicadas. Mas ele faz uma declaração aqui, que Deus tirou esse homem necessitado do poço, do tremedal de lama, e colocou sobre uma rocha. De plenamente inabilitado, de plenamente necessitado, ele passa para plenamente seguro. É uma questão muito abençoadora quando a gente pode, reconhecendo em Deus a sua ajuda, reconhecer que ele nos ajudou a tal ponto que nos tirou de um lugar de situação complicada e nos colocou num privilégio excelente. E ele diz aqui, os pés sobre uma rocha, lugar de firmeza, de estabilidade, plenamente seguro, livre daquele poço que incomodava ele tanto. Colocou sobre uma rocha. E daqui eu posso pensar no Jesus Cristo se declarando como uma rocha segura para aquelas pessoas que o buscam, que vão até ele e que se encontram com ele e que entendem que nele há segurança. Mas o versículo 3 do Salmo 40, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Davi não tinha confiado. Primeira parte do Salmo não fala assim, eu esperei confiantemente. Mas agora ele quer que outras pessoas confiem também no Senhor. Ele me pôs nos lábios um novo cântico. Quem sai da tribulação, sai da questão complicada da vida, pode agora ter um novo cântico. Muitas pessoas, quando saem das situações difíceis, passam a fazer algumas festas, às vezes com carne assada, com bebedeira, mas o Davi está colocando aqui que a alegria dele foi tão intensa e ele foi cantar um novo cântico para Deus. Há um sentido de gratidão especial pelo que Deus fez e pelo que Deus faz e pelo que Deus fará. A nossa vida tem que ter sempre uma vida de gratidão. Primeiro Deus, depois nós. Primeiro confiar nele e depois declarar que ele é aquele Deus que nos ajuda, que nos abençoa, que nos dá um lugar de estabilidade firmando os nossos passos. Depois, nós vamos primeiro para nós. Agora, depois de eu estar livre, eu posso glorificar a Deus ao invés de fazer a minha gratidão com outras coisas. Primeiro eu vou agradecer a Deus. Primeiro vou dar glórias a Deus. Primeiro eu vou apresentar a Deus o novo cântico pelo livramento que Ele me concedeu. Me põe nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E aí, a intenção
dele fazer isso é que muitos verão essas coisas e temerão. As pessoas que veem Deus fazendo benefício na nossa vida podem também querer os benefícios de Deus e precisam, para isso, se chegarem a Ele, se apresentarem a Ele, desenvolver a sua confiança nele. É necessário que essa confiança que muitas vezes a gente tem primeiro nas coisas, depois em Deus, seja trocada. Primeiro em Deus, depois nas coisas. Primeiro em Deus, depois no dinheiro. O dinheiro é necessário, mas Deus é tudo. Deus é a prioridade nossa em todos os momentos. Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, no momento da dor, no momento da aflição. Deus tem que ser a nossa prioridade. Não vamos dispensar os médicos e os outros, as outras possibilidades que tem à nossa disposição, mas vamos primeiro, em primeiro lugar, apresentar a Deus a nossa aflição, o nosso pedido de socorro. Depois que Davi, dos versículos 1 a 3, ele se apresenta aí como aquele que é dependente de Deus, é salvo por Deus e requer que as pessoas olhem para ele e vejam os benefícios de Deus, ele vai para o versículo 4 e começa a engrandecer a Deus por aquilo que Deus tem feito na vida dele. Veja o versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Bem-aventurado o Senhor, bem-aventurado é o homem que põe em Deus a sua confiança. Ele agora passa a dar o seu testemunho. Eu confiei em Deus no momento da minha aflição, da minha amargura, no momento que eu estava num poço, num tremedal de lama, e Deus me socorreu. Agora eu posso dizer para as pessoas que estão ao meu redor que é bem-aventurado aquele que confia em Deus. Ele tinha o sabor de ter sido liberto por Deus. E por isso ele diz agora que bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. Se a gente observar o nosso tempo, tem muita gente arrogante, muita gente dizendo em nome de Deus, mas não tem o Deus no coração. Muita gente proclamando a Deus e dizendo o que Deus faz, mas não tem experiência de vida com Deus. É uma proclamação, talvez, positiva porque fala em nome de Deus, mas não tem o sentido especial, não está envolvido com Deus. É uma proclamação, às vezes, aventureira e interesseira, e não a proclamação a Deus de uma maneira sincera e segura e com a experiência daquilo que Deus já fez na vida. Versículo 5. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Olha, se ele tinha falado de confiar plenamente em Deus, agora ele fala que ninguém pode igualar a ele para ajudar. Deus é a prioridade, Deus é o poder absoluto. Mas as maravilhas que Deus tem feito são muitas. E muitas, muitas e muitas. E ele agora então está dando o seu testemunho. E depois ele termina o versículo 5 da seguinte maneira: eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Eu queria anunciar o testemunho de Deus, anunciar aquilo que Deus faz na minha vida. Eu queria fazer tudo isso, mas são tantos benefícios que Deus faz na minha vida que eu não posso contar todos, mas eu posso dizer que Deus faz grandes coisas na minha vida. Meus amigos, meus irmãos, olha, nós precisamos dessa confiança em Deus, dessa confiança plena, saber que o Deus do céu está conosco quando nós o buscamos. O Davi está falando assim: eu clamei por socorro. Quem é que clama por socorro? É quem está numa situação angustiante. A gente não clama por socorro no meio da festa, se não precisar.
A gente não fica clamando por socorro sem a necessidade, mas quando a gente está em necessidade, em dificuldade, a gente clama por socorro. Davi quer que a gente, quando estiver em alguma necessidade, clame por socorro. Mas também que quando Deus faz os benefícios na nossa vida, a gente proclame as maravilhas que Ele faz. Que Deus esteja abençoando a mim, abençoando a você, abençoando que nós possamos cada dia confiarmos mais nesse Deus que faz tudo por nós quando clamamos a Ele. Eu quero orar com você. Ó Deus dos céus, Tu és o Deus que socorre, que abençoa, que cura, que salva, que orienta, que dirige. Quero te pedir a Tua bênção especial na nossa vida, na vida de cada um que está ouvindo essa palavra abençoadora que vem da tua parte através da Bíblia. Nós rogamos-te as bênçãos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus abençoe a todos.